Você já acompanhou aqui no Planeta Campo o trabalho do Instituto Biológico em diferentes áreas do agro. Conheceu pesquisas com ácaros predadores, os testes para a detecção de brucelose e tuberculose bovina e as análises de amostras vegetais que ajudam a identificar doenças e pragas. Também viu estudos sobre a leprose dos citros e novas alternativas com o uso do tricoderma na busca por uma agricultura mais sustentável. Agora, vamos conhecer algumas curiosidades sobre o Instituto Biológico. Quase 100 anos de história. E o Instituto Biológico tem muita coisa além da pesquisa. Um dos maiores cafezais urbanos do mundo fica bem aqui. Também tem um acervo entomológico com milhares de insetos, um dos mais antigos e importantes de São Paulo. E claro, a própria arquitetura. Um prédio histórico, construído ainda na década de 1920, durante a crise do café. O Instituto Biológico ele surgiu em 1927, foi criado em 1927. E ele foi criado porque na década de 1920 teve um problema muito grave na cultura do café aqui no estado de São Paulo. Uma praga ou uma doença, eles não sabiam na época o que era, acometeu os cafezais. E esses produtores eles foram até o governador naquela época pedir ajuda. E o governador, então, ele montou uma comissão de pesquisadores, de pessoas da época, alguns nomes muito conhecidos, Arthur Neiva, Navarro de Andrade, o Hempel. Então, eram pessoas que trabalhavam muito no meio ambiente, na época eram sanitaristas, divulgadores de ciência. E essa equipe, então, se reúne e descobre que era um pequeno besouro, que a fêmea colocava o ovo no fruto do café e a larva se alimenta então desse fruto do café, o que depreciava esse fruto. Eles então foram estudando e identificaram que vinha da África essa broca. E eles trabalham no manejo e no expurgo, na época de como que se faria o controle, mas naquela época, na década de 1920, o mundo já estava de olho nos inimigos naturais. Já se sabia que haveria um equilíbrio na natureza. Então, para cada organismo, um inimigo natural, um predador, um parasitoide. E eles, então, identificaram, como eu falei, que vinha da África. Eles foram, então, para Uganda. Em Uganda, eles identificaram lá que o pessoal já naquela região utilizava uma microvespa que controlava a broca do café. Eles trouxeram essa microvespa aqui para o Brasil e começaram a produzi-la massalmente, liberando então nos cafezais. Se não me engano, o primeiro caso de controle biológico efetivamente realizado pelo governo, um papel de um grupo de pesquisadores organizados, bancado pelo governo, levando essa solução para os produtores. Eles ficaram encantados na época. E eles disseram assim, olha, governador, precisa ter uma instituição que nos ajude com essas questões, porque não é só a broca do café, a gente também planta outras culturas. Então surge o Instituto Biológico com esse papel de levar soluções para a sanidade vegetal. Logo no primeiro ano já também começa a trabalhar com a sanidade animal e, consequentemente, com a proteção ambiental, que é nosso papel super atual, desde quando nós fomos criados. Formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, Ana é apaixonada por formigas e se dedicou ao longo da carreira a entender o comportamento desses insetos, inclusive daqueles que causam prejuízos à agricultura. Quando eu era muito criança, eu morava em Belo Horizonte ainda, eu sou de lá, e tinha um programa na televisão que chamava 8800. Era um programa de entrevistas, de perguntas e respostas. E tinha um pesquisador, o nome dele era Mário Altuori, trabalhava com formigas saúvas. Eu fiquei encantada com aquele programa, me lembro de até olhar no jornal, recortar notícias sobre isso. Eu acho que isso deve ter ficado lá no meu interior, esse interesse. E aí fiz biologia logo depois, mas acho que foi uma consequência, porque eu também gostei muito de biologia quando eu estava ainda na escola. Escolhi essa profissão. E dentro da biologia, que é um curso tão amplo, eu escolhi trabalhar com insetos, e insetos sociais, e com formigas. E sou especialista de formigas.
Fiz meu mestrado com formigas, o doutorado eu já fiz com controle biológico, mas também com insetos parasitoides, para um problema grave da cana-de-açúcar, que é a broca da cana-de-açúcar. E hoje a minha linha de pesquisa são as formigas. O que mais te surpreende nesse universo das formigas? Olha, a organização é uma sociedade impressionante, que elas são organizadas como um superorganismo, onde cada indivíduo tem efetivamente ali a sua atividade, a sua tarefa, tudo muito bem dividido. E isso faz com que elas se tornem assim quase que invencíveis. Elas têm estratégias incríveis de sobrevivência, de adaptação ao ambiente, das diferentes espécies de formigas que se alimentam e a importância delas para o nosso planeta. Isso é fenomenal, o que a gente aprende estudando insetos sociais. São muitas espécies de formigas. A gente tem aí uma estimativa no planeta de umas 20 mil espécies. Aqui no Brasil a gente pode ter aqui cerca de 2.000 espécies de formigas. A maioria delas extremamente benéficas para os ambientes onde elas estão. Por exemplo, existem estudos já, que se a gente tirasse formigas e cupins da Amazônia, certamente a Amazônia morreria. Então isso exemplifica a importância que esses organismos têm na ciclagem de nutrientes, na incorporação desse nutriente no solo, na predação e na manutenção de outras espécies, inclusive de formigas, para que elas não se tornem pragas. A ação delas como predadoras de insetos que podem trazer algum dano para as plantas. Então tudo isso faz com que esses insetos, uma vez tão organizados por serem insetos sociais e com uma abundância incrível, quando a gente fala em abundância é um número mesmo de formigas que tem, né, no ambiente, o quanto que esses insetos são importantes para a natureza. E aqui elas são estudadas também no Instituto Biológico? São. A minha linha de pesquisa é essa. Eu trabalhei muito tempo com formigas no ambiente urbano, ainda trabalho, e hoje em dia eu tenho uma linha de pesquisa para encontrar alternativas sustentáveis, não químicas, para o controle de formigas cortadeiras. As formigas cortadeiras, elas se tornam um problema para o agricultor. Geralmente todas as culturas são atacadas, quase todas as culturas podem ser cortadas pelas formigas cortadeiras. Então o agricultor tem que ter uma atenção muito grande. E a gente se preocupa aí com esse controle, esse manejo. Então a gente tem trabalhado com micro-organismos endofíticos, fungos especificamente, no controle de formigas cortadeiras. É uma linha muito interessante e muito promissora. Das descobertas no laboratório a grandes impactos no campo, o Instituto Biológico segue com a missão de produzir conhecimento e ajudar a construir o futuro da agricultura. O Instituto Biológico está fazendo 100 anos, mas ele é super moderno. Então, nós temos aqui ISO 17025, por exemplo, que é uma norma internacional que permite que a gente trabalhe fazendo diagnóstico, realizando diagnósticos para exportação. Então, isso significa que a gente trabalha dentro das normas mais modernas, das técnicas mais modernas, isso para diagnóstico. E para pesquisa, a gente tem esse mesmo olhar. Então, nós temos avanços extremamente importantes hoje de biotecnologias que vão chegar ao produtor como bioinsumos, como novos insumos para a sanidade animal, como técnicas e processos para garantir a proteção ambiental. Isso certamente é o que o planeta precisa e o que o Brasil precisa como um potencial país que vai alimentar não só a nossa população, mas o restante do mundo. Eu gosto de falar o seguinte, tudo que tem no nosso prato de comida, que a gente vai comer, de alguma forma passou por aqui. Por quê? Porque a gente trabalha com a parte de saúde, sanidade vegetal, sanidade animal, proteção ambiental. Então as plantas ficam doentes, as plantas têm pragas que podem acometê-las e causar prejuízo para o produtor. Então nós trabalhamos com isso, com pesquisa, com diagnóstico, identificando o que é a doença, qual é a doença, como se fosse um médico das plantas. A mesma coisa para os animais. E quando a gente vai controlar pragas e doenças, o produtor ele tem à mão algumas ferramentas, muitas delas químicas, que podem causar algum resíduo, trazer algum resíduo, né, para esse alimento que vai chegar no nosso prato de comida. Então a proteção ambiental, que é a qual nós atuamos também,
tem esse foco nesses resíduos de agrotóxicos que podem ficar no alimento, nas matrizes de solo, de água nas abelhas, que são extremamente importantes como polinizadoras. Então nós temos essa atuação muito forte. Por isso que quando a gente vai comer alguma coisa, a gente lembra que passou por aqui. Entre pesquisas, desafios e descobertas, a ciência segue ajudando a proteger a produção, a saúde e o campo brasileiro. O Planeta Campo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que você pode assistir o programa completo no nosso canal no YouTube quantas vezes você quiser. Acompanhe também as nossas redes sociais, tem muito conteúdo bacana. Inclusive, comenta lá que histórias que você gostaria de ver por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.